pouquinho ali, a gente vai passar ele um pouquinho para trás ali no nosso processo aqui, e aí a gente dá andamento, tá? Queria dar boas-vindas ao seu Nelson, que está aqui conosco hoje, presença ilustre. Um prazer, doutor Alexandre, um prazer estar aqui. Tudo certo? O senhor está bem? Está tudo certinho? Já mudou para São Luís de vez, definitivamente? Já estamos praticamente em São Luís, ainda falta só... Você vai receber meu convite do meu AP, fica tranquilo. Maravilha! Então, estou aguardando ansioso. O seu Nelson, ele tem, para quem não conhece o seu Nelson, ele tem muita experiência aí no ramo empresarial, na área de saúde e outras, muitas mais, né? Ele está como ouvinte aí hoje, mas, seu Nelson, se o senhor quiser interromper, fazer pergunta, contribuir, a gente vai achar muito bom, tá certo? Fique à vontade. Obrigado pelo convite e, com certeza, não consigo ficar parado. Ótimo, show de bola. Pessoal, o nosso tema, o nosso assunto hoje, né? Ele é específico não só sobre inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando em todas as áreas, né? Não mais só tecnologia. As pessoas que não são de tecnologia, que não são de inovação, costumam confundir um pouco inovação com tecnologia. Apesar da tecnologia ser uma base muito forte para a inovação. Mas a inovação está no conhecimento, a inovação está nas ideias, a inovação está na forma de se fazer as coisas, né? Antes da gente entrar no conteúdo, eu queria só apresentar rapidamente aqui os nossos convidados de hoje. Então, a gente tem o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, ele é advogado, especialista em algumas áreas, está atuando muito fortemente no digital, né, junto com a Kelly também, e tem um escritório em Rio do Sul, Santa Catarina. Depois ele vai falar um pouquinho, tá? Tá com a gente também a Renata. A Renata é jornalista, parceira nossa de longa data, parceira da AQL de longa data, muita experiência em segmento de assessoria de imprensa, a parte artística, a parte de editorial, e aí nos últimos anos aí ela vem se dedicando fortemente ao digital também. Então é uma pessoa que está convivendo dia a dia com grandes contas, né? Grandes personalidades, inclusive, quando a gente fala aí na área de marketing, inclusive do digital, copy, etc. Tá? A Josi, empresária, arquiteta, muito fã, né, da tecnologia também, então é uma empresária que está sempre olhando para frente, buscando essas novidades, vai contribuir um pouquinho do olhar do empresário, né, do olhar do outro lado, né, não do olhar de quem fornece a tecnologia, a inovação, o processo, a gestão, e quem recebe, quem precisa e que vive isso no dia a dia. Tem o Thiago também, o Thiago Neves, que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Aconteceu um problema lá com a fibra ótica dele, mas assim que ele entrar, ele vai contribuir com a gente também na parte do digital. O Thiago, ele é hoje o especialista da CBF em marketing. Então, tudo que vocês veem de marketing da CBF hoje, o Thiago está por trás. E ele é o nosso gestor de digital na AQL também. Ele que faz a nossa gestão de projetos na área de digital, principalmente marketing digital da AQL hoje. É um cara também que a gente conheceu ainda muito novinho, né? Quando a nossa empresa ainda era só empresa de tecnologia. O Thiago chegou a trabalhar com a gente, depois a gente se distanciou e aí recentemente ele voltou aí para assumir essa área do digital com a gente, tá bom? Bom, eu vou só fazer uma introdução rápida sobre os assuntos e aí vou passar a bola aqui para os nossos convidados aqui debaterem. Essa questão do mundo digital e da Revolução Industrial 4.0 é um tema que eu venho abordando há alguns anos já. Quando eu digo alguns anos, um pouquinho, uns 2 anos antes da pandemia ainda. Então, assim, poxa, agora a gente está falando tanto em desenvolvimento, em tecnologia, inovação, e aí já 3, 4 anos a gente está falando disso, porque é uma revolução, né? A gente está passando por um processo de ruptura, não mais de evolução, né? Então, quando a gente tem as revoluções, lá da primeira revolução industrial até agora, a gente passa por um processo de ruptura muito grande, não mais de evolução. Eu não melhoro, né? Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar totalmente a forma de pensar, a forma de agir, a forma de executar. E a gente está vivendo agora, pós-pandemia, a pandemia acelerou isso mundialmente,
um processo absurdo, veloz, né? Um processo que está passando por cima de outros processos que não podem deixar de ser executados também. A gente, pouco antes de entrar ao vivo aqui, estava conversando com o doutor Ricardo aqui, com a Josi, sobre a questão da OAB, né? Que proíbe algumas coisas, proíbe entre aspas, né? Mas regra, né? Algumas situações incorretas, né? Para a questão jurídica, para manter a competência do advogado, mas precisa evoluir, né? Precisa estar mais disponíveis às novas tecnologias, novas necessidades dos clientes, das pessoas que precisam fazer uso, né? E aí isso é só um exemplo, né? Então é o que eu estava falando, passa por cima. Por que a OAB faz isso? Só porque ela não gosta do advogado? Não, passa por cima de processos que não estão maduros ainda, né? Então elas precisam entender como é que isso funciona, como que isso pode ser colocado em prática sem prejudicar o advogado, sem prejudicar o cliente, sem prejudicar o paciente, né? Juridicamente também falando. Então, isso atrapalha, a tecnologia acaba passando por cima. A gente acha que a tecnologia vai resolver tudo. Em algumas áreas, não, como no direito, por exemplo. Hoje a gente libera esse processo tecnológico, algumas outras áreas já atuam fortemente, no direito vai sucumbir, vai travar, a gente vai ter problemas aí, inclusive com a própria legislação. Então, na revolução, a gente tem essa ruptura. E com essa ruptura, a gente tem que se reinventar. A gente tem que viver novamente. A gente vem falando muito durante os anos, a gente, quando digo a AQL, né, falando na universidade, na faculdade, para cursos de MBA e de RH, o pessoal que está mais envolvido nessa questão dessa novidade, né, principalmente no ramo humano, de pessoas, de contratação, de seleção, de preparar perfis, preparar líderes, essa gestão 4.0 ela traz a tecnologia, a forma da inteligência artificial agir em cima de uma coisa, por exemplo, que o psicólogo fazia pelo seu insight, né, pelo seu sentimento e pela sua experiência. Então, a forma dele agir hoje ele vai ser importante, mas ele tem que se encaixar naquela solução. Mesma coisa para o jurídico, mesma coisa no marketing e no mercado em geral. A gente vê a cada dia uma novidade, uma situação mais abrupta. Eu não vou me estender muito nisso, que os nossos convidados vão falar, mas eu queria só abordar um pouquinho sobre os principais desafios, né, no Brasil da indústria 4.0. Esse termo indústria 4.0 surgiu alguns anos na Alemanha, né, que era uma forma de colocar mais comercial a inovação, à venda, né? E aí acabou virando uma realidade e sucumbiu ali, coincidiu com a revolução. Essa fase que a gente vai vivendo aí, dessa transição de uma próxima revolução industrial, que aí não é só tecnologia, é geral, é em tudo, né? Esses desafios, eles vão de investimentos em equipamentos de tecnologia, passando por adaptações de layout, né? Imagina um lugar onde tinha um CD de distribuição, como a Josi tem na distribuidora dela, e agora esse CD precisa ser automatizado, né? Você precisa ter robôs por trás, ou ele precisa interagir com outros locais. O layout ele precisa mudar. Aonde as pessoas caminhavam antigamente, a gente que é antigo de logística, né? A gente fazia aquele mapa quente ali para ver onde tinha gargalo da linha de separação. Isso hoje é algoritmo feito por esteira, com braço de robô, e viável, né? Então, não só nessa questão da adaptação de layout, de investimento, a questão dos processos e do relacionamento entre as empresas ao longo da cadeia produtiva como um todo. A gente participa de meets aí de empresas de tecnologia, a gente está muito inserido nesse mercado há muitos anos, e o que a gente vê hoje é empresas de tecnologia fazendo integração com outra empresa de tecnologia. Então, a gente vai ver daqui a pouco software de gestão empresarial falando com o concorrente. E esse software de gestão empresarial do concorrente falando com os seus clientes. E esses clientes à disposição do outro parceiro que tem um outro software de tecnologia, e aí já vereda para o metaverso e etc. Então, isso é um desafio muito grande nessa cadeia produtiva. Mas o que eu cito e que eu acho que é o mais importante disso tudo, pouca gente fala, é que é a revolução do conhecimento. Robótica, segurança da informação, industrialização, inteligência artificial são coisas que a gente já conhece.
Obviamente que elas vão se desenvolver muito mais a partir de agora, né, com a presença do 5G, isso vai ser viável, a internet das coisas vai realmente entrar em prática muito rapidamente, mas isso já existe. Não numa escala que vai acontecer rapidamente daqui para frente, mas já existe, já está aí. Agora, conhecimento, pessoas capacitadas para trabalhar com essa tecnologia, a gente não tem. O brasileiro, o mundo como um todo, não está acostumado a fazer gestão de conhecimento. Né? Você tem um conhecimento A, e aí você soma com o conhecimento B da segunda pessoa, o conhecimento desses dois vai gerar um terceiro conhecimento. E isso aplicado a uma nova tecnologia, a uma nova realidade. A tendência, e isso são algumas pesquisas de institutos bem importantes nacionais e internacionais, a tendência é que o conhecimento de nível médio, de segundo grau, né, do nível médio ali, não o nível superior de graduação, eles venham a ser muito mais valorizados a partir de agora. As áreas técnicas, né, o ensino médio técnico, né, isso vai crescer de uma forma absurda. Essas pessoas vão precisar ocupar esse espaço, né, no mercado de trabalho como um todo ali. Eu tenho alguns números aqui que a gente, se tiver tempo depois, eu passo para vocês, mas eu queria só citar algumas funções. Deixa eu ver se eu citar aqui na minha tela aqui. Algumas funções de ensino médio. A gente fala de que, né, ninguém tinha universidade, hoje todo mundo faz faculdade, né, mas conclui a faculdade e continua desempregado, porque não tem conhecimento e não vai entrar no mercado. E tem alguns cargos em algumas áreas que elas vão ser muito buscadas, e o próprio SESC e Senai, eles vão começar a trabalhar fortemente em cima disso. Vou citar alguns aqui. Ó. No automotivo, mecânico de veículos híbridos. Tem gente aí querendo ainda fazer injeção eletrônica, né? Já tem legislação que daqui a 3 anos, em alguns lugares, só vão ter carros híbridos. Tem marca aí que está dizendo que não vai produzir mais carro a combustão daqui a 3 anos. Então, como é que é esse mercado? Não tem gente no mercado, não tem conhecimento. É revolução no conhecimento. Não tem pessoal qualificado para atuar nesse mercado que vai ser colocado em prática aí. Mecânico especialista em telemetria, programador de unidade de controle eletrônico, técnico em informática veicular. E se a gente passar aqui para a tecnologia da informação, analista de internet das coisas, engenheiro de cibersegurança, especialista em Big Data, e aí esses para o público comum é novidade. Mas para nós da área de tecnologia já é uma coisa que a gente vem ver crescendo há um tempinho já. Né? Em alimentos e bebidas, a gente vai ter desde técnicos de impressão de alimentos até especialistas em aplicação de embalagem para alimento, por causa da rastreabilidade. Que aí quem é da área da saúde, se nós conhece bem aí, esse tema de rastreabilidade de medicamento, isso vai vir para a alimentação, para o ramo alimentar como um todo, não tem como fugir disso, né? Para um controle maior. Na construção civil, técnico em construção de automação predial, gestor de logística de canteiro de obras. O canteiro de obras ele vai ser totalmente gerido automaticamente. Muitos robôs ali, Josi Arquiteta, conhece canteiro de obras, né? Essa coisa manual do arquiteto, do engenheiro ficar ali dentro da obra controlando, isso vai mudar totalmente. Né? A gente vai precisar de pessoas nesse sentido. E por fim, no vestuário, né? No têxtil, a gente tem ali desde engenheiro de fibras têxteis até designers de tecidos avançados, porque a inovação ela é geral, a tecnologia ela está no tecido. A gente vê isso, o Thiago pode falar um pouco sobre isso, tem uma experiência grande com a CBF, vive esse mundo lá dentro. Como é que eram os uniformes dos jogadores de futebol antigamente, como é hoje? Né? O negócio não sua, é uma coisa absurda, entendeu? Ele veste um GPS nas costas, né? Que tem a telemetria do campo todo. Então, isso que em alguns setores a gente já conhece, vai se prostituir da maneira boa de falar, né? Usando, se dá para falar assim, vai se prostituir de uma maneira muito mais abrangente a nível mundial. Beleza? Bom, o Thiago, aproveitando esse gancho, Thiago, queria que você começasse, então, batendo papo com a gente aí, falando sobre os impactos, né, dessa questão da revolução industrial no marketing digital, que é a tua área, e aí se você puder falar um pouquinho para a gente aí, ter um conhecimento também sobre o esporte, né, como é que o esporte está se desenvolvendo em cima disso, você vive isso dia a dia, acho que o pessoal vai gostar bastante de ouvir. Exato. Falando sobre essa questão do próprio marketing, né?
como o marketing ele tem se aproveitado muito dessa revolução, principalmente quando a gente fala hoje dessa grande quantidade de tecnologia que nós estamos envolvidos. A verdade é que as pessoas estão envolvidas por muita tecnologia e essa tecnologia ela repassa muitas informações. Hoje a gente estava até inclusive discutindo, porque nós temos um diretor de comunicação, é uma pessoa que fala muito bem sobre isso, e a gente estava falando que, na verdade, assim, as pessoas têm mais informações hoje porque tem sido produzido mais informações. Então, a Revolução Industrial 4.0, ela possibilitou essa chegada de informação, e isso também tem gerado nas pessoas novas expectativas, né? Sempre para onde nós vamos, o que vai acontecer daqui em diante. Falando um pouco do esporte, o próprio esporte vive isso. A gente estava debatendo como, por exemplo, como acontecia antes de uma informação sobre um determinado clube, como ele demorava para poder circular, ou como demorava para aquilo chegar em algum lugar. E hoje, como é tudo muito rápido. E quando eu falo de informação, eu estou falando de informação porque assim, a informação ela é gerada à base de dados. Então, antes eu demorava um bom tempo para poder saber, por exemplo, qual era o tempo de explosão muscular de um atleta. Eu demorava para saber qual era a arrancada daquele atleta. Eu tinha esse gap para poder fazer tipo de comparação. E hoje, com os dados, eu consigo gerar informações. Eu organizo esses dados, eu gero informações e que geram novas tecnologias, geram novas demandas, geram novas possibilidades. E tudo isso se conecta com quem é consumidor, né? Quem vem consumir essa informação, ele está sempre ávido de cada vez mais coisas. E isso é muito impressionante porque para a própria indústria, para o próprio marketing, você cria novas formas de se conectar com o consumidor. Quando você tem informações que são interessantes para ele, e é engraçado que isso gerou até o nome, né? Hoje a gente chama de marketing de conteúdo. E eu costumo dizer para os meus alunos quando eu dou aula que as necessidades humanas e o marketing em si, ele não mudou. O que mudou foi a maneira com que as pessoas começaram a consumir aquilo. O veículo, a mídia, e isso teve mudança. Mas as necessidades, se a gente olhar lá a antiga pirâmide de Maslow, as necessidades elas continuam as mesmas. Mas a tecnologia, a revolução, fez com que essas necessidades chegassem cada vez mais rápido para quem produz a solução para aquilo ali. Então, isso dá também para a gente uma conexão maior com o consumidor, e aí a gente acaba sendo levado hoje por essa era dos dados. O Alex falou, por exemplo, de um novo modelo de negócio, ou melhor dizendo, um novo emprego que está em o Big Data e que você gera outras profissões. E hoje os dados, eles são, como o pessoal fala aí, o novo petróleo. Porque, na verdade, assim, eu também costumo falar para o pessoal, pô, você fala que é dados. Pô, bacana. Que tipo de dados você quer? Se você não souber quais são os dados que você necessita, fica difícil, né? O doutor Ricardo está até aí concordando, porque tem muito a ver com o assunto dele, porque é isso, o pessoal vai, eu quero dados. Tá, legal, você quer dados. O que você quer fazer com isso? Que tipo de informação você quer gerar, que tipo de informação você quer absorver? No marketing, a gente tem sido muito impactado por causa dessa ansiedade e o desejo de todo tempo falar de dados, 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 mas sem compreender que, de fato, as pessoas têm as mesmas necessidades e que aqueles dados precisam gerar uma informação concreta que leve aquelas pessoas a tomar uma ação. E aí, já que a gente está falando disso tudo, eu já faço o gancho com o doutor Ricardo, porque o consumo de dados, ele para a gente sempre foi muito tranquilo, mas nós estamos num momento em que ele, em algum ponto, invade a privacidade. E que ele, em algum momento, ele deixa de ser apenas um banco de informações e passa a ser também um gatilho para consumo. E aí, doutor, eu queria também saber de você, até que ponto, na sua opinião, esses dados passam a ter perigo na sua manipulação, não apenas em questão de consumo, mas também quando a gente toca na questão de dados pessoais, né, de privacidade. Não, bacana. Obrigado pelo link aí, né? Porque, na verdade, é o que a gente acaba atuando bastante também.
Porque, assim, quando a gente... Essa evolução da tecnologia, essa quantidade de dados exorbitante que tem rodando, essa facilidade... Antigamente, né, às vezes a gente pode pensar que tu ia lá tirar uma fatura numa empresa, ele pegava, fazia na mão, ia lá e espetava no espetinho, né? Aí fazia uma pilha de papel, aí no final do dia ele organizava aquilo, e aquilo às vezes ficava em arquivos de papel. Quem é que tinha acesso àquilo? Quase ninguém. O dono da empresa, né? Se a gente fosse pegar alguém que fosse trabalhar no marketing, por exemplo, como é que ele ia compilar todos aqueles dados para gerar uma campanha de marketing, para saber que pessoa X gosta de azul, pessoa X gosta de vermelho, pessoa X gosta de... né? Hoje, com a evolução, o que acontece é que a partir do momento que tu vai lá numa empresa X e faz né, preenche um termo, preenche até mesmo, vou lá comprar um carro, por exemplo, numa concessionária, eu vou dar e por necessidade, óbvio, né, vou dar uma quantidade X de dados que eu tenho, e aquilo vai para um sistema, aquilo vai para um servidor, né? E como é que eu protejo isso? Por quê? Porque quando eu vou lá comprar um produto, às vezes, eu não quero que o meu nome seja utilizado depois para marketing, que as pessoas fiquem me ligando, aí vai a questão da responsabilidade civil. Até que ponto terceiros podem usar os dados que eu passei para essa empresa, né? Porque, assim, às vezes eles vão saber, por exemplo, que eu gosto de carro X, daqui a pouco vai chover propaganda do carro X no meu e-mail, a ponto de eu não conseguir mais trabalhar. Estou sendo bem exorbitante aqui, né? Mas, assim, incomoda, incomoda. E a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, né, que eu penso que é multidisciplinar, tá? Porque dentro, se a gente for na concepção dela mesmo, tem que envolver todos os participantes da empresa, desde quem capta as informações, desde quem manipula ela, desde quem guarda ela no servidor, né, que daí vem a parte de TI, né, desde quem vai utilizar esses dados, o marketing, né, saber se os termos foram assinados, porque eu, Ricardo, eu vou lá comprar, eu posso assinar um termo e dizer, não, tu pode fazer o marketing para mim. Ok. Eu posso ir lá e assinar um termo, não, tu pode vender meus dados para alguém. Ok, eu autorizei, certo? Mas o problema é que, às vezes, eu não autorizo nada disso, eu vou lá e faço uma compra X, forneço vários dados para isso, né? E isso acaba sendo utilizado de uma maneira equivocada. E é isso que a Lei de Proteção de Dados vem garantir. Porque hoje é muito fácil, um pendrive tem bilhões de dados de inúmeras pessoas, né? E que isso pode ser utilizado de uma maneira prejudicial ao consumidor, que a gente sabe que às vezes é cansativo, né? Essa coisa do marketing massivo, isso prejudica bastante, né? Às vezes tem dados sensíveis, né? Por exemplo, até uma discussão, para que certa empresa precisa saber a minha religião, por exemplo? Isso vai mudar alguma coisa? Mas e às vezes eles, não, mas eu preciso saber a tua religião, isso, para mim, é um dado que é irrelevante. Então, e tem empresas que manipulam isso de alguma maneira, justamente para saber qual é o tipo de propaganda que ela vai te abordar, qual é o tipo de produto que ela vai te vender, entendeu? Então, eu penso que hoje, porque a LGPD hoje é a questão da responsabilidade civil mesmo, né? Sobre os danos que eu posso causar num terceiro, os danos que eu posso causar, né? E são muitos dados que hoje são distribuídos aí na internet, de modo geral, né? Então, é um cuidado que a gente tem, e isso vem crescendo bastante, e cada vez mais isso está gerando aí danos morais, danos materiais, né? Que vem que vem aumentando. Então, penso que a tecnologia é boa, por óbvio, né? Só que ela traz realmente essa gama grande de informação, né? E essa facilidade de troca de dados mesmo entre empresas, né? E que às vezes pode causar um prejuízo. Eu vou citar uma coisa também, que assim, uma situação que as empresas têm que tomar cuidado também, porque às vezes, agora falando especificamente da LGPD, porque eu acho que é algo que está inerente aqui, né? Porque a gente está falando de troca de dados, está falando dessa explosão de informações. Mas às vezes as empresas elas têm que tomar cuidado também. Por exemplo, empresa, eu recebi
Por exemplo, uma empresa que tenha 2.000 funcionários e tem uma rotatividade anual de 100 funcionários. Então, ao longo do tempo, ela vai ter aí, sei lá, 30.000, 40.000 dados sobre isso, certo? E ela, especificamente, ela recolhe esses dados e passa, por exemplo, para uma empresa de contabilidade, certo? Essa empresa que captou os dados, ela não usou de forma ilegal, ela não fez nada, ela simplesmente passou para a contabilidade. Mas a contabilidade a utilizou de modo ilícito, vamos dizer assim. Responsabiliza todo mundo, principalmente quem pegou os dados. Então, esse cuidado, né, esse link entre quem está pegando os dados, quem está manipulando os dados, para quem que eu estou cedendo os dados, né, é o que gerou essa preocupação de se gerar uma LGPD, né, de a gente estar conseguindo abarcar e saber, pô, de quem que é a responsabilidade, quem é o responsável, quem captou os dados, quem fez o ilícito. Então, isso é bastante impactante e a tecnologia, como eu já falei, ela vem para o bem, né? Mas ela também traz algumas coisas que a gente tem que correr atrás e ir se ajustando, né? Outra situação ali, só para mim fazer um linkzinho, ela traz tanta tecnologia que ela está mudando, inclusive a relação trabalhista, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, de executivos principalmente, né? Antes eles precisavam viajar inúmeras horas em aviões, precisavam fazer as reuniões geralmente eram físicas, os contratos assinados tinham que ser na caneta, hoje não tem mais, hoje é tudo assinatura digital, né? Hoje a gente está fazendo uma live aqui com inúmeras pessoas interagindo, inúmeras pessoas conversando, como se acontecem também reuniões e assim por diante, né? Então, as prestações de serviços, elas vêm mudando, né? Essa troca de informação, ela vai mudando e cada vez mais rápido. Antes, um diretor executivo financeiro, por exemplo, que ele atendia uma única empresa, né? Hoje, se ele já não precisa mais viajar tanto, se ele consegue estar mensurando tudo isso de forma digital, hoje ele consegue atender 3, 4, 5 empresas. Um consultor financeiro hoje consegue atender inúmeras empresas, né? Então, acho que é tudo isso que muda. E quando ele atende inúmeras empresas, o que acontece? Ele atende uma quantidade infinita de dados, de cada vez mais pessoas, de cada vez mais empresas, e o conhecimento, antes ele tinha o conhecimento de uma empresa só, ele passa a ter um conhecimento de 7, 8, 10 empresas, né? E voltamos para aquela velocidade que até o próprio Tiago falou, dessa velocidade, né? Da velocidade com que a informação voa, da velocidade com que a informação é galopante, é galopante. E na parte jurídica, só para finalizar e depois a gente fazer um linkzinho, né, para a Josi, é que a nossa preocupação principal é a responsabilidade civil, né, na manipulação desses dados, certo? Na manipulação de tudo isso que vem atropelando. Dia a dia a gente vê situações novas que a gente tem que estudar, tem que trazer, da onde vem essas responsabilidades, porque a gente também, no final, acaba acompanhando essa evolução toda, né? Mesmo na relação trabalhista, antes tinha-se muito a relação trabalhista, emprego, carteira assinada. Hoje está migrando muito para prestação de serviço, as PJs, né? Então, antes eu prestava, era empregado de uma única, hoje eu sou um PJ, eu presto assessorias para 3, 4, 5. Então, esses contratos vão se mudando e o formato de se prestar os serviços vão mudando, né? E eu penso que aqui eu vou linkar um pouquinho com a Josi, porque quando ela, como, né, ler a arquitetura para novos negócios no mundo digital, eu penso que ela também tem que estar tendo esse tipo de cuidado, né, doutora Josi? Porque quando ela vai montar algo que vem da base, tem que estar estruturado e tem que estar sabendo que se a gente ficar parado, o rolo compressor passa por cima realmente, né? Sim, verdade. Hoje, quando a gente fala de negócio, a gente está falando aí de uma gama de preocupações que a gente tem que ter, né, doutor? Então, essa área de LGPD é uma área totalmente nova, né? Alex chegou a dar aqui um curso para a gente, mas eu acho que existem muitas dúvidas, existem ainda muitas aflições que a gente não tem as respostas, que com o tempo aí, com a prática e também com o conhecimento que vocês vão trazendo aí para os empresários, para os parceiros, a gente vai
se ajustando, e espero que eu possa também levar isso para os meus clientes de arquitetura. Bom, gente, o que falar sobre arquitetura dentro de todo esse cenário aí que a gente está falando digital, né? Novo mundo digital. Eu acho que não tem como não falar de arquitetura. Quando a gente fala de arquitetura para negócio, a gente está falando de arquitetura de varejo, arquitetura para empresas, tanto do segmento de serviços quanto do segmento de comércio, né? A gente também fala arquitetura para negócios, quando a gente fala também de desenvolver ambientes corporativos, né, para empresas que estão montando ali seu ambiente. Mas hoje a gente vai estar focando aqui mais no varejo. E aí eu queria dividir algumas coisas com vocês. Então, o nosso objetivo na arquitetura é se atualizar, né, trazer toda esse novo cenário, essas tecnologias, todo esse conhecimento aí, a revolução do conhecimento também para dentro dessa área. E não tem como falar de varejo sem falar que o novo varejo ele é focado no ser humano e não mais no produto, né? Porque antes, quando a gente montava um projeto, Thiago, Alex, Ricardo, Dr. Nelson, Renata, a gente sempre pensava assim, qual é o produto que a gente vai colocar nesse ambiente? Hoje a gente não pensa mais assim. Então, a gente pensa em como a gente vai atrair o ser humano, como que a gente vai conquistar esse ser humano para dentro desse novo empreendimento, desse novo negócio. E tudo isso é também baseado em mudanças nos hábitos de consumo, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente tem um cliente mais exigente, mais informado, mais conectado, né? A era das conexões. Então, a gente busca também, como ser humano, comprar coisas que se conectem com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente acredita, né? Então, os nossos hábitos de consumo estão mudando cada vez mais nessa era digital. E a tecnologia, ela entra aí como uma propulsora e aliada desse momento, né? Então, não sei se vocês acreditam, mas eu não acredito que as lojas físicas vão ser exterminadas, né? Então, de maneira nenhuma. O que a gente vai passar a ter é uma loja física que ela vai estar totalmente conectada com o ambiente digital dessa empresa, é o que a gente vai falar hoje aqui, que a gente chama de phygital, né? Então, é um novo modelo de arquitetura phygital. Então, a gente está falando que a loja ela passa a ser um espaço multidinâmico, digitalizado e inovador, né? Só para trazer um dado para vocês, mais da metade dos consumidores da América do Norte, eles pesquisam um produto antes de comprar. E muitas vezes, eles não compram online, eles vão pessoalmente, mas eles pesquisam online. Não sei se vocês são assim, eu sou um pouco assim já também. Eu dou uma pesquisada, dou uma lida, olho os comentários, os reviews. Aí, Thiago, comenta com a gente. O Google deu um nome para esse novo hábito de consumo, né? Chama-se ZMOT, Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade. É quando você Exatamente. ou dentro de uma comunidade, ou até na internet, que é o hábito mais comum hoje, você pega o celular, pesquisa, descobre as opiniões, tudo que está acontecendo, até você tomar a sua jornada de compras, que pode ser finalizada online ou presencialmente, né? E uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos questionou algumas pessoas que pesquisaram online nesse Zero Moment of Truth, e eles falaram, olha, eu preferia pesquisar online, mas comprar pessoalmente. E o que isso significa para as novas empresas do varejo, para os novos projetos de arquitetura, né? Que a gente precisa focar cada vez mais na experiência do cliente. Quanto mais a nossa vida se torna virtual, mais refinada a tecnologia, por um outro lado, a gente busca experiências cada vez mais autênticas. Vocês concordam com isso? Não sei se todo mundo aqui concorda, mas é algo que... Alex, por favor. Tá bloqueado o teu áudio. Pronto. A gente estava falando um dia desse sobre alpargatas, né? Sobre Isso. Havaianas, né? Então, é essa revolução aí.
Então, no próprio e-commerce, ele consegue ter uma realidade aumentada e ver o tênis calçado no pé dele dentro de casa, né? E é muito perfeito, é muito real. Realidade aumentada é uma tecnologia muito antiga, mas hoje ela é viável, né? Nossa, eu Então, acho que eu vi que tinha um filme, Alex, não sei se era de 2009, que já tinha tecnologia aumentada. Loucura, assim, né? A gente perdeu a noção de quão antiga é essa só tecnologia. que hoje ela é muito real, Thiago, tu é muito assistiu dentro esse da filme? experiência do usuário hoje, é muito real, né? Hoje. Verdade. Eu adoro conversar sobre essas coisas. O Alex levantou essa bola sobre a questão da realidade aumentada. Não sei se vocês já viram, mas a Nike tem uma loja experimental que funciona um pouco desse modelo que você falou, Josi, em que a pessoa Sim. escolhe os modelos de tênis pelo site ou pelo aplicativo, faz a realidade aumentada, mas ela vai até um box da Nike, uma loja, um stand, né, virtual não, perdão, um stand automatizado, ela entra, pega os 3 modelos que ela escolheu ali, experimenta, e o que ela gostou, ela sai, é debitado direto do cartão, o que ela não gostou, ela bota de volta, e ele dá como devolução. E é uma experiência nova, porque a gente fala, por exemplo, de roupa, não é só o tamanho e tudo mais, ele quer ver se combina, se realmente fica bom, se é confortável. Então, eles têm algumas lojas desse modelo aí, a gente vê como é que essa evolução toda trouxe justamente o que a Josi falou, uma nova maneira de pensar as experiências das pessoas, né? E é uma Sim, experiência exatamente. física, né, Thiago? Não é digital. Ela é Exatamente. digital, mas ela é física, ela é Ela real, ela é começa no presencial. digital e fecha no O físico, né? Fecha no digital, para filme. muita gente, é uma tela do celular, não é É mais. exato. O digital está Não, em tudo quanto é lugar, está no ticket do metrô, né? Tá na passagem é, aérea, tá em tudo Eu quanto é. mesmo costumo dizer, o Alex, que não existe marketing digital. Existe marketing. E existe marketing feito na internet, feito Sim. no digital. É marketing. é E a marketing. internet hoje, e a internet hoje está em qualquer lugar, não só no computador mais. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que o grande desafio nosso como arquiteto, né, eu me vejo muito nessa posição, é criar espaços não para que as pessoas comprem as coisas, mas não para que as pessoas comprem as coisas que elas precisam, mas que elas experimentem as coisas que elas querem. Então, olha como é diferente, são duas coisas totalmente diferentes. Quando você quer comprar uma coisa que você está precisando, você até compra online, mas você precisa do espaço físico, você precisa de um espaço que te traga conforto, um espaço que te acolha, para que você experimente as coisas que você quer. A internet não te proporciona isso, né? E, assim, se a gente pensar no nosso histórico aí, lembrar dos filmes, que eu tenho certeza aqui que tem alguns cinéfilos assistindo essa live, quando a gente lembra do surgimento das lojas de departamento nos Estados Unidos, as lojas americanas de departamento, elas eram assim o frisson do varejo, né? As pessoas iam exatamente para sentir, para experimentar, para olhar, era assim, era algo marketing de experiência, era uma arquitetura de experiência. E isso está voltando, só que de uma outra maneira, agora integrando o mundo digital ao mundo físico. Então, você precisa hoje pensar em ter uma loja física que forneça experiências, que você não pode realizar online essas experiências. E ter uma loja online que ofereça aos clientes a flexibilidade de escolher como ele quer comprar, como ele quer pagar e como ele quer receber os seus pedidos, né? Então, você precisa se preocupar em ter os dois lados. E aí, assim, quando a gente fala de arquitetura digital ou varejo digital, ela é uma nova tendência para o varejo, né? Ela leva em conta a experiência do cliente, ela une ações do espaço físico e do digital, integrando as suas estratégias. Então, essa é a nova arquitetura aí da revolução digital 4.0. Então, é um espaço onde as marcas interagem com os consumidores, onde as marcas podem mostrar assim o seu lado A, o seu lado B, né? Então tem até marcas já trabalhando no como chama, Thiago, quando você tem uma segunda versão de si. Ai, gente, esqueci agora o nome.
Eu li isso essa semana, achei muito, muito impressionante. Então, você precisa apresentar essas experiências, interagir com os clientes online e offline, para que você crie repetição, né? Então, quando a gente fala de digital, acho que 3 palavras são muito marcantes: imersão, imediatismo e interação. Então, a imersão é tornar o cliente parte daquela experiência. O imediatismo, a gente está falando de compradores que querem escolher a maneira com que querem comprar e receber o seu pedido. E interação, a gente está falando de marketing e de arquitetura sensorial. A gente está falando de tocar, sentir e se envolver com os produtos de uma maneira completa. Eu acho que eu já passei meus minutos aqui, mas eu não quero deixar de compartilhar também. O doutor Pode Ricardo falar. queria fazer uma pergunta ali antes de... Eu só ia fazer um link ali, porque assim, ó, de tudo isso que vocês estão falando, é engraçado que assim, vocês estão falando de novidades, coisas que eram antigas e coisas que estão, né, sendo mudadas. E eu trazendo para o meu jurídico, eu vejo assim, ó, tá, eu consultei na internet, eu fui na loja física, eu provei e eu voltei e comprei na internet, eu comprei de um aplicativo. Tá, quem foi que me vendeu? Quem que é responsável pela venda? Quem tá entendendo? Às vezes são essas as questões que acabam trazendo para nós e que nós ficamos mais perdidos frente à tecnologia, porque e daí, quem que é o responsável, quem que não é? Claro que a gente tem, né? A gente tem as saídas para tudo isso, mas são dificuldades que antes não existiam, são coisas que antes a gente, né, eram mais simples. Ah, foi o vendedor X que me vendeu. Hoje não. Hoje a gente experimenta num lugar, visita no outro e compra em outro. E quem te entrega é um centro de distribuição de outro lugar que não é da loja que tu comprou. Então, bem legal o que você falou, doutor, bem legal. Entendeu? Então, a gente vai responsabilizar quem? Aí começa a cadeia e é onde que, assim, o jurídico também tem que se adaptar a toda essa tecnologia que vem se criando, né? Hoje a gente estuda aí que Amazon e outros, né, sites de venda estão cada vez mais ampliando os seus centros de distribuições, e eu comprei esses dias num site de venda 4 livros distintos. Veio em 4 remessas distintas, porque aquela loja específica comprou de 3 lojas distintas que veio. Então chegou um hoje, chega outra amanhã, chega outra amanhã. E daí, eu vou responsabilizar quem? Então são questões novas que aparecem frente à tecnologia que está se colocando na nossa frente aí, né? E isso impacta também no judiciário, impacta Mas também o legal disso tudo, né, Ricardo, é que é a revolução mesmo, né? Não, é uma ruptura, né? Então, antigamente, ser escravo era legal. Não, com certeza, no né? sentido da lei. Hoje não. Então, exatamente a mesma coisa. Quem são os autores a partir de agora? Isso vai ter que ser revisto, né? Não, Evoluído, né? e para nós no judiciário, é que vocês têm um link muito forte com o marketing, tem um link muito forte com a distribuição, né, com as distribuidoras, mas nós no judiciário, nós sofremos um impacto violento com a pandemia, porque antes era tudo papel. Hoje eu vou num fórum aqui em Rio do Sul, eu não encontro quase ninguém. Hoje as audiências são 90% online. Hoje existe links para te falar com o judiciário, seja com, né, com o juiz, seja... Hoje tu não precisa mais se deslocar até lá. Hoje as discussões são online, e essa tecnologia foi implementada no judiciário e foi implementada a toque de caixa. Felizmente, eu penso que foi bem implementada, né? Era algo que ia acontecer no futuro e que eles tiveram que fazer em 6 meses, né? Mas isso a gente viveu na pele, né? Então a tecnologia vem para isso também, né? Ela vem para revolucionar vários mercados, inclusive, claro, esse mercado da venda e compra, que é o maior mercado mundial. Antes da gente passar ali para Renata, Ricardo, queria aproveitar que você está falando aí para explicar 2 coisas para a gente. Sim. Tem dois desafios aí para você. Manda. Recentemente, a ANPD foi promovida à autarquia. Certo. O que isso significa na prática para o cidadão comum? Porque daí ela vai conseguir, ela vai ser a autarquia, é um órgão que ela vai regulamentar isso, né? Por exemplo, uma Anvisa. Uma Anvisa, ela regulamenta toda a área de saúde, né? A ANAC,
tenha os seus setores. Então, a ANPD vai regularizar, né, essa parte da proteção dos dados, ela vai ter força... Controle, isso, ela vai botar regras, ela vai botar normativas, vai colocar resoluções que vão ser aplicadas para quem faz parte. Aumenta o poder de fiscalização também. Aumenta, sim, porque daí elas são autônomas, elas têm valor, né, financeiro para estar aplicando isso, tá? Então muda um pouquinho a situação. Hoje, essa regulamentação é muito utilizada pelo Ministério Público, ficou muito a parte do Ministério Público, né? E quem sabe essas regulamentações, a fiscalização, o controle vai fazer parte daí dessa autarquia, que vai ter uma força, como a Anvisa, que são independentes, elas são ainda que sejam autarquias, elas são extra-governo, porque elas têm que ser independentes, né? Uma Anvisa, por exemplo, quando se vai falar de medicamento, ela é independente do governo, ela que decide se o medicamento vai à venda ou não, e, ao mesmo tempo, a autarquia, essa específica, também vai no controle dessa, né, de ter esse controle sobre a produção dos dados. E, doutor, a gente sabe que ninguém pode descumprir a lei por dizer que não conhece. Certo. Só que agora, com o direito digital, né, que até você mesmo me disse um dia, não existe direito digital. Né? O direito é o direito. É o direito. Pois é. Isso, como é que é agora? Porque as pessoas sabem assim, eu não posso matar, eu não posso atravessar o sinal de trânsito, né, quando ele estiver fechado para mim. Mas eu não conheço lei geral de proteção de dados, eu não conheço lei de privacidade, né? E agora, sendo autarquia, NPD, vem mais fiscalização. Queria que você desse um alerta aí para quem está nos assistindo aí, para se preocupar realmente com isso, principalmente quem é empresário, quem é empreendedor, né? Tem que realmente buscar o conhecimento e colocar isso em prática, né? Eu digo que assim, ó, ela é uma lei que veio, ela já foi implementada, o Ministério Público já fez atuações. Tu não pode dizer, não estou colocando porque eu desconheço essa lei, não pode, realmente é o que tu falou, né? É uma lei que ela já é vigente, ela impõe sanções, impõe regras, né, e deveres a serem feitos. As sanções já existem, o Ministério Público já fez autuações em empresas, tá? Então, assim, e é todo empresário. Nós não estamos falando aqui do mega multi-empresário grande que tem 100... Não, eu estou falando da farmácia, eu estou falando da padaria, eu estou falando da lojinha. das lojinhas. Da loja aqui, né, que a gente está falando. Esse estabelecimento comercial, ele manipula milhões de dados, porque às vezes a rotatividade dele é muito maior. Porque vamos pensar assim, uma grande empresa, ela tem 10 clientes, onde ela manda os produtos e eles que distribuem. Estou, né, sendo aqui. Agora a farmácia não, passa milhares de pessoas anualmente, mensalmente, deixando dados, passando cartão de crédito, cheques, entenderam? Olha o volume de informação que essas empresas têm, né? E ainda que ela esteja em fase, claro, né? A lei já existe, já é vigente, o Ministério Público começa, né, em empresas um pouco maiores, tal, mas vai chegar nas menores, tá? Inclusive, tem que se ter essa cautela, a gente tem que ter um gestor dos dados nisso, né, que é o DPO, né, Alex? Essa pessoa pode ser o proprietário e tal, mas é importante que se faça a implementação dessa lei, porque daqui a pouco vai se começar as multas aí, as aplicações das sanções. Pode falar, Thiago. Eu sei que a gente tem que passar para a Renata, mas que esse assunto também é um assunto muito interessante, porque ele é muito novo, né? Muito novo. Mas real, né? CBF, é novo, mas é real. É real, completamente real. Lá na CBF, por exemplo, nós tivemos que fazer diversas mudanças, porque até então se compreendia, por exemplo, que o DPO, nós temos que ele poderia fazer parte da corporação, como colaborador. Até que compreendemos que, olha, por tudo e pela liberdade que esse DPO, esse profissional precisa ter, ele não pode estar preso às mesmas limitações de um colaborador. Por exemplo, eu, como colaborador, eu não posso chegar e fiscalizar os dados que vêm do computador do presidente. Eu não posso fazer isso, mas o DPO tem que ter essa liberdade, né? Ele precisa ter essa liberdade. Então, até mesmo para as empresas, eu vejo que o profissional que toma conta dessa área, o profissional que é responsável por isso, olhar para ele como um setor, como alguém que vai ser um órgão fiscalizador dessa empresa, também é difícil, também causa estranheza, né? É uma novidade, porque é isso, esse profissional tem que ter liberdade
E aí você imagina, ele falar, olha, eu vou aqui no computador do presidente porque tem algo suspeito, ou do diretor, não importa, para poder fiscalizar os e-mails dele, né? Parece que é invasivo, mas é, ao mesmo tempo, uma proteção para a própria empresa sobre tudo que está sendo feito. Antes de passar para a Josi um pouquinho, Josi, eu só vou dizer mais uma coisinha assim, ó, que tu me deu um insight. Mas é para ti que eu quero perguntar mesmo. Tá bom, mas olha só, porque, por exemplo, assim, ó, todo mundo acha que fazer LGPD também é eu ir lá e fazer o cookies lá, o termo de privacidade do site, sim. o cookies. Gente, ou só o termo de consentimento. Né? Isso é a pontinha da pontinha do iceberg, mas isso é minúsculo, porque assim, ó, LGPD é controle de procedimento interno, é procedimento operacional padrão, é saber como que a tua empresa atua, né? Se eu pego aqueles dados, eu levo para quem, levo para onde, como eu manipulo, como eu deixo de autorizar, usar ou não. Então, isso é muito maior. É gigante a responsabilidade que a empresa tem frente a isso. Tá? Eu só gostaria de ter esse site, porque às vezes as pessoas... Sim. não, eu já fiz um terminho, fiz um contrato, não é isso. fiz o cookies ali do meu site e estou resolvido. Não, tu tem 1% do que tu teria que Só fazer uma vírgula, realmente. né? Mas volta Não, aí a doutor, minha palavra. pergunta era o DPO, se, como o Thiago puxou aí o assunto do DPO, realmente eu fiquei curiosa agora. O DPO, ele precisa ser não funcionário da empresa? Não, Precisa não é que ser, ele precisa, né? Porque assim, ó, tu precisa ter um DPO, certo? certo. Ele, por exemplo, assim, eu ligo na tua empresa e quero saber se tu tem meus dados e o que que tu tem, o que que tu vai fazer com esses meus dados. Em 15 dias tu tem que dar uma resposta. Quem é responsável por pegar essas informações, tal, é o DPO e inclusive fazer o controle interno disso, tá? As empresas Inclusive, menores... enviar as informações para os órgãos regulamentadores. Isso. Ele é Então, assim, responsável por isso. nas empresas menores, quem faz essa característica, às vezes é o proprietário, às vezes é o Proprietário. braço direito dele, alguém, um gerente, alguém assim, certo? Mas muitas vezes são escritórios de advocacia, são outros, são externos, Terceirizados, né? Então, pode terceirizado. também. Pode os dois. É alguém que já faz algum tipo de consultoria, de administração interna, que faz esse tipo, né? Que daí acaba abarcando isso também. E daí que eu acho que é interessante fazer com o terceirizado, porque daí perde a parcialidade, Tiago. Isso é extremamente importante. Sim. A imparcialidade tem que ser imparcial. Exato. Entendeu? Lá na CBF, fazendo um link com isso, na CBF, por exemplo, nós temos o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que são, em tese, funcionários colaboradores da CBF, mas, por exemplo, eles não ficam nem no mesmo prédio e eles têm total liberdade. Aí, quando a gente comenta com o pessoal lá, ó, tiver alguma coisa aqui, por exemplo, na área desportiva, o próprio STJD pune a CBF. Parece uma coisa engraçada, mas ela pune a CBF realmente com dinheiro, né? Então, lá, a multa é a multa financeira, então ela impõe as multas, mesmo sendo aquela que é paga pela própria CBF. O DPO, ele, ao meu ver, doutor, me corrija se eu estiver errado, mas ao meu ver ele pode ter essa função, mas sendo com total liberdade, né? Hoje a gente prefere que ele, por exemplo, não participe do prédio para que ele não seja em momento nenhum influenciado, para que ele tenha total liberdade de agir, né? Seja completamente imparcial, ou ele pode ser realmente de um escritório contratado. Ô, Thiago, isso aí foi uma preocupação da NPD agora em fevereiro, né? Já com a legislação em andamento. Então, o DPO inicialmente seria um funcionário. Mas como colocar um funcionário numa empresa pequena que só vai fazer isso? Traz custo, né? Ele vai Tem que fazer pensar outras nos custos. coisas também. E quando ele faz outras coisas, acontece o que aconteceu na CBF. Perde a Como é que tem conflito aí? Como é que ele vai fazer isso? E aí fica muito caro. E aí vem essa abertura aí para realmente você poder contratar um terceiro ou mesmo um funcionário que possa prestar serviço para outras, né? Mas aí ele só é dedicado, responsável aos controles e monitoria da legislação dentro da empresa, né? Então, uma orientação não é uma regra, você pode ter um funcionário que faça outras coisas, mas a orientação aí do segmento dos especialistas na área de cibersegurança, de segurança, é que seja alguém dedicado. Porque ele vai perder, e aí o Ricardo pode ajudar a gente nisso, ele vai perder credibilidade caso tenha algum tipo de ação. Mesmo que ele faça o trabalho todo certinho, entendeu?
Porque, na verdade, hoje, né, quem for fazer a autuação, quem for fazer, ele vai pegar o procedimento inteiro, certo? Ele não vai pegar uma parte. Eles vão estudar realmente. Quando eu digo que é o cookies ou né, aqueles terminhos, não, ele vai pegar tudo, né? Então, assim, o DPO ele tem que ter a liberdade de implementar tudo que seja necessário. Claro que tem que se pensar no custo, tem que pensar, né, que uma empresa, por exemplo, uma farmácia menor, né, um estabelecimento comercial menor, impacta em custo, né? E penso que eles também se preocuparam nisso e por isso que deram a possibilidade de ser um profissional do próprio estabelecimento, certo? Mas assim, tem que se tomar cuidado porque quem vai fiscalizar consegue perceber realmente se a questão é imparcial ou não. Tá? Isso é latente, é fácil, é de fácil percepção. Né? Então, quem for implementar, eu digo assim, volto a dizer, é multidisciplinar, né? Não é só assinar terminho, né? Tem a parte jurídica, tem a parte de RH, tem a parte administrativa, tem um conhecimento do operacional da empresa, de como ela funciona, pessoas, né? O treinamento das pessoas, de como tu vai aplicar a LGPD é extremamente importante. Uma grande rede de farmácia foi autuada recentemente porque as pessoas não tinham treinamento de como executar, e estava implementado. E treinamento é importante. E outra coisa, daí essa pessoa sai, vai entrar outro. Como é que é o treinamento dessa nova pessoa que entra? Tudo isso tem que estar regularizado. Tudo isso tem que estar documentado. Tem que ter procedimento operacional padrão, os famosos POPs, né? Então, assim, então, assim, é burocrático, muitas vezes é manual, né? Mas é extremamente necessário, porque na hora que a autuação vem, quanto mais documento tu tem, quanto mais treinamento tu tem, quanto mais informação tu tem acerca, né, e proteção dos teus dados, tu vai estar mais seguro de uma possível autuação. E para quem está nos ouvindo aí, a NPD vem ajudando fortemente o pequeno. Né? Se você for no portal da NPD, você tem todos os tipos de materiais disponíveis de graça lá. Formulários, modelos, material muito completo e abrangente, né? Então, é questão realmente de buscar conhecimento e tentar colocar em prática. Só para finalizar, sabe onde é que o treinamento é importante? Vou dar um exemplo. A pessoa vai comprar, vou citar lá de novo o automóvel. Eu tenho que lançar tudo no meu sistema. Tac, 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 tac. Por algum motivo, não sei porquê, tem uma fila grande, eu começo a anotar num papelzinho. Pronto, já furou o procedimento. E aqueles dados daquele papelzinho voou, caiu, alguém pegou, alguém botou no bolso. São dados que são distribuíveis, são dados sensíveis, não são, eu não tenho controle sobre isso. Então, o treinamento para que não se use o papelzinho, que se use o sistema, é constante. Tá joia? Renata, você está aí, Renata? Tô como ouvinte, tá ótimo. Estou aprendendo a beça. Pode começar a falar um pouquinho, conta as tuas histórias pra gente aí. Não, eu vou destoar completamente do foco. Mais do que eu, Não, duvido. Eu, na verdade, eu tinha uma pergunta bem legal para Renata, porque eu trabalho lá no meio... trabalho no meio de um monte de jornalistas, né? E uma coisa que eu vejo que acontece, Renata, na profissão de jornalista, que é a sua, é como apareceram pseudo-jornalistas, né? Como na minha área que apareceram pseudo-marqueteiros. E aí eu vejo como o processo de investigação jornalística ele tem sido mudado por causa dessas questões da informação, das fontes de informação, principalmente quando a gente fala hoje de fontes confiáveis, né? Aquele termo que ficou muito, muito difundido, que foi a fake news. Todo mundo fala fake news, então todo mundo falou disso. E eu queria saber, Renata, como isso tem sido, como você, jornalista, consegue administrar e fazer apurações sérias e ainda manter a velocidade que é importante para quem trabalha na área de jornalismo, que é sempre querer dar o grande furo. Como é que você consegue administrar essa grande quantidade de informações, fazer uma boa apuração e manter a velocidade na escrita, na entrega de uma notícia de qualidade? Qual o impacto, né, Renata, que essa questão aí do digital, da revolução industrial 4.0, qual o impacto nessa carreira, né, nessa história, na tua carreira, né?
nos teus trabalhos aí. O pessoal não te conhece aqui, mas a gente sabe que você já atua em diversos segmentos do jornalístico, do artístico ao empresarial. E aí eu fico curioso para saber como é que está sendo o impacto hoje disso aí, no teu dia a dia. Pois é, boa noite, primeiramente, né, para quem está assistindo e também para os meus colegas aqui de bancada. Eu não sou tão, né, eu não sou tão acadêmica, eu sou mais informal na maneira de falar, eu acho até por causa da minha carreira mesmo, né, porque eu tive que me adaptar em vários locais, né, eu realmente trabalhei muitos anos com a área de celebridade, né, fiz vários outros assuntos, fiz moda, saúde, fui me adaptando conforme as coisas iam aparecendo. Mas, enfim, para a gente foi um impacto grande essa chegada do digital, né? Eu, lá em 2016, até então, como o Alex mesmo diz, eu era escrava, né? E gostava de ser escrava, porque a gente tinha toda uma dinâmica dentro das redações que facilitavam essa escravidão, né? A gente tinha uma coisa do chefe ser chefe mesmo, e a gente se acostumava e não ter horário de entrar, de sair, de absolutamente nada. A lei aí não funcionava, doutor Ricardo, com certeza. Não tinha, a gente não tinha um sindicato forte e atuante. Você não vai sentar a empresa, mas a gente está falando de grandes empresas. Grandes empresas. Eu imagino. Então, assim, quando chegou em 2016, que a gente começou a internet ali a dar os seus passos, né? E quando eu encontrei uma dificuldade de trabalhar com a internet dentro das redações, porque as pessoas tinham uma resistência muito grande, inclusive eu estava numa grande empresa que achava que a internet era uma coisa menor e não me deixava fazer realmente trabalhos para a internet, me tirava da internet para poder fazer matérias impressas, e aquilo me angustiava de certa maneira. Na verdade, essa empresa pensa assim até hoje, né? Exatamente. E aí na verdade, eu comecei um movimento de querer me livrar, né, de sair disso, e foi quando eu comecei a dar os passos mesmo da minha alforria. E aí foi que eu comecei a investir nessa questão do digital, fui me inteirar do marketing digital, né, comecei a trabalhar, fazer um projeto com uma agência de publicidade, que hoje é uma grande empresa de implantação de startups. Eles já tinham essa visão, né, de mercado, e abriu meus olhos, e eu realmente assim enlouqueci, porque eu percebi que o jornalismo não era só você ficar sentado na cadeira escrevendo, né, e não sabendo quem era o seu público, não ter né, essa dimensão toda que a internet te dá, né? E que é um mundo que se abre, né, quando você se abre para a internet. Hoje em dia, Thiago, respondendo um pouco mais a sua pergunta, hoje eu não tenho mais essa obrigatoriedade do furo, né? Hoje em dia eu não tenho mais essa coisa da notícia quente que a gente fala, né? Porque hoje criei uma empresa, a gente trabalha com empresas, né? Então eu faço esse caminho de pegar na mão dos clientes e mostrar o digital. O que fizeram comigo lá em 2016 é o que hoje eu faço com as empresas, né? E, na verdade, a Simbiose Conteúdo, que é a minha empresa hoje, a gente dá preferência a empresas pequenas, porque eu tenho clientes, inclusive advogados dessa área jurídica, que realmente caíram nesse mar, né? A pandemia escancarou o digital, né? E as empresas não sabiam o que fazer, como criar esse conteúdo, né? E como entrar nesse oceano vermelho, que a gente chama, né, do oceano vermelho, entrar nesse oceano e nadar, né? Porque é um mundo completamente novo. Então, a gente dá uma noção para as pessoas, porque as pessoas tinham muito a rede social como uma rede de relacionamentos, né, pessoais, né? E a rede social, hoje em dia, ela converte, né? Então, assim, mas nem sempre é o que eu falo para os meus clientes. Nem sempre a curtida converte em venda, né? Então, você pode ter muita curtida, muita interação, mas aquilo não vai te reverter em nada. Então, esse tipo de aprendizado que eu tive que ter, né, durante esses anos aí,
e os meus clientes estão me mostrando isso. Hoje em dia, é uma guerra de foice, Thiago, para essas matérias. A gente tem um cliente que a gente está acompanhando, inclusive a PL, né, PL 1354-21, né, que é o marco civil da internet, que abrange essa área da fake news, e é uma coisa gigantesca, né, porque a gente lida hoje em dia com muita informação errada, com muita desinformação. E eu digo que a gente nunca teve tantos meios de ficar informado e tantas pessoas desinformadas. Porque as pessoas vão na primeira notícia, né? Elas têm o WhatsApp, né? Tem o Telegram hoje em dia, que as pessoas disseminam essas notícias, e só depois elas vão pesquisar se aquilo é verdade ou não. Então, hoje em dia está tendo um trabalho muito grande, né? Eu trabalho aí com uma associação que está de perto acompanhando isso, mas a gente tem um grande caminho ainda a seguir nessa questão das fake news. Mas, Né? Renata, a evolução, ela leva a isso, né? Hoje a gente consegue checar o fato, Sim. ou fake, né? Lá em 2016, eu me lembro que você me falou uma vez assim, Alex, se for famoso, tu me manda a notícia. Não importa qual é a notícia. Né, que eu te perguntei Exatamente. assim, o que eu te mando, Renato? Você falou assim, não, olha, se o famoso caiu ali, você me manda, entendeu? Porque é notícia. Isso hoje ainda é assim, né? Nessa editoria mais de celebridade, né? De mídia populista, né? Mas os fatos, eles são questionados hoje. Né? Como é que isso mudou dentro dessas editoras maiores ou ainda não? Continua a mesma coisa? Não, as redes, elas são para o bem e para o mal, né? Para o bem, para os famosos, assim, foi um grande negócio, porque hoje eles conseguem ligar a câmera deles e desmentir ali o verdade, não fato, tinha isso né? antes, E não né? tinha isso É antes. verdade. Então, até você desmentir uma notícia, havia ali um trabalho. Hoje em dia, você tem essa facilidade para o famoso, mas, por exemplo, para você desmentir uma notícia, ainda continua sendo bastante difícil, porque nem todo mundo vai procurar a veracidade da notícia, né? Então, por isso que a justiça vem querendo regulamentar várias coisas, né? E fazendo uma campanha forte para as fake news, né? Porque uma vez uma notícia divulgada, é muito difícil ela ser, né? Você demora o dobro do tempo para desmentir do que para publicar isso. Então, há que se fazer um esforço muito grande. Então, todos os setores, né, estão reunidos nesse momento para poder fazer com que essa notícia ela venha certa desde o começo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem voz, né? A pessoa tem um canal, a pessoa às vezes não tem nem história para contar, mas ela tem um canal ali de lifestyle que tem milhares de seguidores, muito mais do que um canal de uma loja bacana, de um advogado bacana, né? Então, a internet, ela deu voz para muita gente que não tem o que dizer, né? Então, por exemplo, um canal desse, uma pessoa, há um tempo atrás aí, por exemplo, surgiu num blog uma notícia aí sobre um famoso... Oi. Doutor Alex, eu preciso sair, tenho um compromisso às 20 horas. Fique à vontade, seu Nelson. Desculpe, Renato, interromper você, Renato. Imagina. Mas eu quero agradecer a Josi, ao doutor Ricardo, ao doutor Alex, ao Tiago. Prazer enorme te conhecer. Renata, desculpe ter te interrompido. Prazer, imagina. Que isso. Mas na próxima eu quero falar alguma coisa, que só estou ouvindo, né? Sem dúvidas. E o que vocês estão falando não é minha área, mas eu queria traçar um exemplo, né? De que nós somos nossa empresa poderá chegar até 40 mil funcionários. E hoje, como o doutor Ricardo falou, provavelmente nós não vamos ter gerente de recursos humanos nem chefe de pessoal. Impressionante. Provavelmente. E nós estamos conversando com essa parte de informatização, com leitura labiais, leitura facial, que é o que nós estamos comprando, com um sistema que vai abranger praticamente o Brasil todo, né, que vão ser mais de 60 hospitais. Com isso, eu, como ex-gerente de recursos humanos de uma empresa multinacional, 4 mil empregados em São Paulo, capital, e hoje eu vou ter 40 mil e não vou ter nem um chefe de pessoal, nem um gerente de pessoal, vou ter analista de pessoal.
É uma revolução, né? É uma revolução que eu gostei muito do bate-papo, mas infelizmente a Josi não me passou qual o tempo que vocês iam estar, mas eu achei maravilhoso. Desculpa. Tá E bom. muito Muito obrigado. prazer. Foi muito... Mas vamos, nos próximos encontros, o senhor vem como principal palestrante. Aí, ó. Podemos fazer. Eu estou estudando o Tem muita complexo. experiência Vamos aí, lá. Com muita certeza, experiência aí vamos. para o senhor passar para a gente. No próximo evento, já está convidado. Muito obrigado. Um grande abraço a todos Obrigada, vocês. seu Nelson. Desculpe, Renata. Obrigada, Imagina. 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 Obrigado, seu Nelson. Prazer. Um abraço. Até mais. Tchau, Prazer. prazer. Renata. Oi. Retorno. Renata, Eu não te eu vou- conhecia, assim, mas muito interessante saber um pouco do teu antes e depois, né? Agora como como jornalista aí para o digital, eu acho que talvez uma das maiores revoluções mesmo, né? A comunicação dentro do digital. E só salientando, de repente, puxar um link aí que me chamou muita atenção, porque eu falei que as profissões estavam mudando, né? A ponto de antes de ser um empregado e agora de ser um prestador de serviço para cada vez mais pessoas. E eu acho que, Renata, se encaixa muito no teu perfil, porque antes tu era uma funcionária de uma grande empresa e tu passou a fornecer serviços para muito mais do que uma única empresa, né? Acho que o exemplo caiu como uma luva aí no teu desenvolvimento profissional, acredito. Esse segmento da Renata, a gente conhece bastante, né, de perto ali, inclusive a gente já toca com a Renata há bastante tempo, né? Tem algumas, eu não vou citar nome aqui, né, mas tem grandes revistas populares demais, que todo mundo conhece, que não existem mais. Sim. Acabaram. E você fala, por que acabou? Porque aquele assunto ele é proibido hoje em dia. Ou foi pro Instagram, pro Não, TikTok, é proibido mesmo assim, não existe mais, não cabe mais, entendeu? Sim. Então, trabalhar com a informação, para quem é jornalista, eu acho que é um impacto forte mesmo, né, Renato? Teve uma mudança muito grande, né, no próprio perfil do jornalista. Quem não se atualiza hoje em dia, né? Hoje em dia um jornalista ele não é contratado mais só para escrever notícia, né? Ele tem que saber um pouco de tudo, né? Porque não dá mais para você só fazer isso. Você tem que entender do digital. Não tem como mais, né? Quem ficou, ficou. Não tem como. A transição está aí e eu acho que para todos os setores, né? Eu acho que por isso que a gente se conecta. Todos nós aqui temos áreas, né? Doutor Ricardo, Josi, cada um na sua área, mas a gente se conecta pelo digital, né? E isso é muito interessante, né? Esse mundo 4.0, ele meio que está intercalando todo mundo, todas as profissões, né? Todos os meios, porque todo mundo hoje em dia precisa, né, desse meio digital, seja para vender seu serviço, seja para colocar sua loja digital, né, seja para mostrar seu estilo de vida. A internet ela permeia todos os setores hoje em dia. Quem não entende disso, assim, é complicado, mesmo que não use a internet para trabalho, para nada, quem não tem um WhatsApp, né? Hoje em dia para se comunicar, não é? Então, hoje em dia não tem mais como você não se render a isso, né? eu ia comentar, Renata, que pegando um gancho do que você falou sobre conexões e informações, é que como hoje qualquer pessoa é um possível produtor de informações, né? Qualquer pessoa acaba passando informação. Ela tem um perfil ali numa rede social com alguns seguidores e aí ela é um perfil comunicador, é um possível comunicador, né? É um possível potencial comunicador em massa, o que é muito maior. E como essas pessoas precisam ter extremo cuidado das coisas que elas falam. Eu não vou falar do fato em si, mas recentemente nós tivemos algo aqui no Brasil sobre a condenação de uma menina e que aí depois o fato esclarecido, né, uma situação, vocês devem lembrar que foi a situação do aborto aí, enfim, não vou entrar no assunto. É do Mas estupro, depois na verdade. Né? Exato. Aí depois de esclarecido, você consegue compreender, mas a primeira vez que você recebe a notícia,
ela te causa uma reação. E ainda assim, mesmo a gente tendo hoje uma quantidade muito grande de pessoas falando sobre, olha, cuidado com as informações, porque a minha opinião, uma fake news, ela não é só feita quando você conta uma mentira, mas também quando você conta uma meia-verdade, ou seja, quando você, de uma certa forma, o que é muito, muito comum assim, o que a gente aprende muito nas faculdades de comunicação, eu também sou da área de comunicação, né? Que é isso, que você tem uma perspectiva sobre uma determinada informação e essa perspectiva, esse recorte, ela pode se tornar uma verdade para um lado ou uma mentira para o outro. Então aí você vê que hoje qualquer um pode se tornar um potencial comunicador em massa. E o que tem sido muito perigoso, mas também, por outro lado, e aí esse é o ponto que eu queria ressaltar, é como isso tem sido bom, porque hoje que nós vemos, são muitas pessoas falando sobre cultura e sobre diversidade, né? E isso traz também impacto. Eu acredito que isso seja também uma revolução muito proveniente por conta dessa era digital. As pessoas têm a possibilidade de abrir suas câmeras e falar dos seus problemas, das suas dores, falar das suas mudanças, e como isso faz com que as marcas, a comunicação e outros diversos setores tenham que mudar, tem que se adaptar a essa nova realidade que antes ou parece que não existia, ou na verdade estava apenas oculto e agora vieram à tona com toda essa possibilidade da internet, né? E esse é um Pois grande é. desafio mesmo dessa questão. Então, a gente está falando de uma realidade onde as pessoas acham que têm voz, né? Na verdade, elas têm voz, mas não falam nada, né? Mas dizem coisas que não deveriam ser ditas. Só que por trás disso, a nossa legislação ela continua igual, dando moral, lucro cessante é igual para todo mundo, né, Ricardo? Independente de ser pela internet ou não. É. E as igual. pessoas acham que não, que porque eu estou na internet eu não estou acima da lei. Não é verdade. Mas, Pois é. assim, hoje em dia é muito sedutor, né? Você vê essas pessoas com milhares de seguidores, e aí as marcas veem isso, né? Pois As é. pessoas vêm É o para a gente. capitalismo na veia, né? Exatamente. É. Eu Uma quando vem os pirâmide de clientes. Maslow aí. Exatamente. A gente, quando vem o cliente para a gente costuma tirar tudo isso, né? O desmistificar, porque hoje em dia, lá no marketing 1.0, né, a pessoa focava muito no produto, né? Era o produto. Agora, no 4.0, a gente está lidando mais com relacionamentos, né? E pessoas. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Hoje em dia, a pessoa ela quer ser mais abraçada, cuidada. Por isso que as experiências, né? As lojas, enfim, as marcas que proporcionam experiências, elas convertem muito melhor, né? Então, tem que haver esse cuidado. Nem sempre você ter milhares de pessoas, você nem vai conseguir atender, às vezes, milhares de pessoas tão bem quanto você conseguiria atender menos pessoas, sabe? Então, assim, você tem que atingir até onde você pode atingir bem, né? Então, a gente fala isso com os clientes. É sedutor você ter curtida, é sedutor você ter fama, né? Mas você tem que ter o cuidado, né? Então, o meu jornalismo continua tendo os mesmos princípios de lá quando eu fiz a faculdade, né? Eu tenho todo o cuidado na apuração, mas eu, de repente, não divulgo essa notícia para ser sucesso, para dar o furo de reportagem, mas eu tenho tanta responsabilidade com o conteúdo do meu cliente como eu teria para dar uma notícia, né? Eu quero que o meu cliente seja reconhecido pelo bom conteúdo que ele tem no site, no blog, na rede social, né? Que às vezes as pessoas não têm, apenas o criador de conteúdo, ele vai, às vezes ele é sucesso e ele chama atenção por um conteúdo péssimo que ele colocou, mas ele quer sucesso, ou fale bem ou fale mal, mas falem de mim. O meu cliente, eu não quero que fale mal, né? Ele vai ter o melhor do que eu puder dar para ele, né? Então a gente vai criar um conteúdo jornalístico. Na verdade, hoje eu faço copy, né? O copywriting, que usando a linguagem persuasiva, eu vejo as necessidades do meu cliente, né? Que é o que os jornalistas hoje em dia também, muitos jornalistas estão fazendo copy, que são as necessidades, a linguagem, como ele quer se comunicar com o cliente, né? E isso não necessariamente eu preciso usar uma linguagem, né,
Chula, a gente não, a gente vai fazer uma adaptação dessa linguagem, desse conteúdo, para que atinja quem ele quer que, né, atingir. E não necessariamente vir um público que ele não quer, né? São seguidores comprados, vêm lá das Arábias, né, um conteúdo para dar curtida nas redes sociais dele e não converter absolutamente nada, não interagir, não gerar engajamento, né? Então, tem coisas que não interessam. Né? Então, isso a gente entra como jornalista para separar o joio do trigo. Né? A gente tem que estudar, né, o cliente, esse conteúdo e trazer o conteúdo mais assertivo para essa marca. Isso é o que é o importante. Show de O que eu bola. ia Pessoal, comentar, a gente né? vai... Só um pouquinho, Deixa eu só Thiago. A fazer gente só um vai... comentário. Sim, deixa eu só avisar que a gente Legal, vai para os claro. nossos últimos 4 minutinhos ali, para a gente fazer as nossas conclusões. Vamos lá, Thiago. Eu falo muito, gente. Desculpa, eu Não, falo mas muito. foi bem legal. A gente produziu bastante aqui em 1h30. O que eu ia comentar que assim da parte da Renata, que eu imagino que vai ser também muito difícil, é porque a gente fala de informação, como qualquer pessoa tem voz, e pensando para o lado do consumidor, como às vezes uma voz ela acaba destruindo ou reduzindo o alcance de uma marca. E aí gerou até uma nova profissão, né? Aquele jornalista que é especialista em gestão de crise. Ele tem que hoje gerir crises, ou seja, olhar. Eu falo disso porque é uma das realidades ao qual eu vivo na empresa e ao qual eu trabalho, né? Mas eu, com a área de celebridade, sempre teve isso. Sim, sempre imagino. teve a gestão de crise, porque eles são uma fábrica de crise. Vivem a crise. É verdade, é verdade. Bom, então eu ia comentar sobre essa questão, como isso também amplificou, né? Várias pessoas falando, vários consumidores falando, todo mundo comenta, e aí um vai lá e fala alguma coisa sobre um produto, sobre uma marca, e ele só quer derrubar, só isso. Recentemente, uma cliente minha estava chorando porque teve uma conta bloqueada no Facebook, porque uma pessoa comprou dela, né? E a pessoa comprou e montou uma marca concorrente, e aí, nessa história de concorrência, a pessoa contratou um batalhão. Olha que absurdo, contratou um batalhão para poder fazer comentários negativos sobre a marca dela. E o Facebook tem como política bloquear a conta de anúncio quando tem muita experiência negativa. Então, só para você ver como é que são as coisas, e a gente tem que saber lidar com isso, tentar gerenciar esse tipo de coisa, né? Bom, é isso que eu ia falar. Eu vou aproveitar o meu tempo aqui só para poder agradecer pelo convite. E quero dizer que eu estou me autoconvidando para os próximos, tá bom? Com certeza. E prometo que eu vou me comportar e tentar falar cada vez menos, porque eu falo bastante mesmo, mas é porque realmente eu gosto muito de falar sobre toda essa história de transformação digital e, obviamente, do marketing. Obrigado, Alex, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Fica um tema polêmico aí, hein? Do exemplo do Thiago, né? Que as pessoas colocam suas vidas em rede social, né? Os seus negócios entregam. Então, tem esse tema aí para a gente debater, porque, como tudo, né? O Facebook já não tem mais a força que tinha, o Orkut acabou. Muita gente. Eu não lembro o que era Orkut, não. Você não tem o tempo. Não, eu pesquisei. E tá isso. todo mundo aqui no mesmo lugar. Todo mundo Vou aproveitar então para agradecer. Obrigado pelo pessoal, adorei, aprendi bastante também. E obrigado aí pela oportunidade, Alex. Viu? Um prazer grande estar com vocês aqui e conhecê-los. Eu queria agradecer também, queria dizer que é um prazer. Não conhecia o trabalho da Renata, já sou sua fã, Renata. Já conheço o doutor Ricardo, já conheço o Tiago, o Alex. Quero agradecer a oportunidade. Eu sei que é um tema, a minha temática é um pouco assim, diferente, né? Porque a gente está falando de algo que parece que não está dentro desse mundo digital, mas como a gente percebeu aqui, está tudo conectado, né? Então, a gente, quando fala de profissão, hoje em dia, a gente tem que ser multifuncionalidade, multitarefa, pensar global. Então, a gente tem que saber como se comunicar, e aí por exemplo, dentro do meu papel de arquitetura, existe um pouco do papel da Renata, existe um pouco do papel do Alex, de pensar em TI agora também, existe um pouco do papel do Thiago, que é marketing. O doutor Ricardo estou aprendendo hoje, mas já sei que vai existir também assim, uma preocupação também maior. Então, eu acho que a gente, como um novo profissional aí, digital 4.0, a gente tem que englobar aí funções diversas e ser um profissional
mais robusto para conseguir trazer para os nossos clientes uma qualidade melhor de serviço. Show de bola. Bom, Ricardo, suas considerações. vou aproveitar, então. Também quero agradecer o convite. Acho que foi extremamente bacana, leve, extrovertido. A gente conseguiu conversar, trocar ideias, trocar experiências, né? Também estou me autoconvidando para a próxima, Alex, para a gente Convidadíssimo. continuar conversando, porque eu acho que essa troca de experiência também é realmente muito bacana, né? Claro, a minha área de tudo que a gente conversou agora, ela está envolvida, seja no fake news, seja no marketing, seja no uso errado de informações, né? Mas a responsabilidade civil vai estar sempre presente dentro de tudo isso, né? Mas estou grato e cada conversa dessa engrandece a gente e transborda de conhecimento, e a gente consegue estar crescendo e conhecendo novas áreas e novas pessoas. O Thiago não conhecia, Renata eu não conhecia, né? Mas estou aberto aí para qualquer questão, qualquer conversa informal, formal, fico à disposição de todos. Show de bola. Muito Pessoal, obrigada. agradeço também imensamente aí a colaboração de vocês, o nosso tempo, né? Sei que o tempo de vocês é caríssimo, né? Então a gente tem que valorizar bastante. Mas é muito importante a gente contribuir um pouquinho, né? Não só para quem está nos assistindo agora, mas para a gente gerar um conteúdo para que isso seja difundido, né? Então a gente falou de temas importantes aqui. Falamos sobre fake news, falamos sobre questão social, profissional, carreira, tecnologia, empresário, a questão executiva, a questão legal, legislação. É muito importante que o empresário, principalmente que é esse público que a gente está focando agora, o empresário de médio para baixo porte, que ele tenha visão, que ele tem responsabilidades novas e que ele precisa buscar caminhos para isso. Então, o nosso dia a dia é em cima disso, o meu dia a dia é em cima disso, do Ricardo, do Thiago, da Renata. A Josi vive esse dia a dia do lado de lá. Então, é muito importante que a gente crie esses conteúdos, né? Então, agradecer imensamente a oportunidade também de poder participar e falar um pouquinho para vocês. A gente vai produzir, deixar gravado esse material aí no nosso canal lá e vai produzir um podcast também em áudio, né? Desse conteúdo aí, para quem depois quiser compartilhar, ouvir no carro, vai ficar à disposição. Esse é o primeiro evento do ano, né, da AQL, e a ideia é a gente fazer aí pelo menos uma vez por mês com temáticas diferentes. Certamente que algumas pessoas que estão aqui vão se repetir bastante, né, nesse conteúdo, mas porque somos multidisciplinares, né? Então, tanto o Ricardo, quanto o Thiago, quanto a Renata, quanto eu, a própria Josi, e os nossos outros colegas e parceiros e convidados. A gente viu aí o seu Nelson ali, o que o seu Nelson tem para contribuir. O pessoal não conhece o seu Nelson, mas o seu Nelson é não vou xingar um palavrão, mas é um excelente profissional com muita experiência num segmento específico. É uma contribuição muito legal de uma pessoa que tem uma vivência muito grande também. Fora outros colegas, tanto de trabalho, consultores, professores, que vão colaborar com a gente aí nesse conteúdo que a gente vai produzir esse ano. Tá bom? Se ninguém tem mais nada a dizer, agradeço novamente e até a próxima para todos. Até, muito obrigada. Faltou só o print, né, Alex? Para a gente poder botar nos stories, né? Aí, ó. Aquele print. Eu tô sorrindo, Alex. Aí, ó. Vai ter a gravação toda lá. Show de bola. Bacana. Grande abraço a todos. Valeu,